diria que o manifesto, quando... Vocês sabem que tem uma polêmica muito grande com relação à publicação do manifesto. É uma polêmica que não me interessa muito, porque, na verdade, houve uma grande reunião no Recife, não é, em 20 e pouco, 22, mais ou menos, 23, não sei exatamente a data, mas por aí, né, o Gilberto tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Só para recapitular um pouco, o Gilberto sai do Recife com 18 anos, vai para o Texas, para uma universidade batista, no sul do Texas, no centro do Texas. Ele fica 2 anos nessa universidade, e dali ele vai para Columbia, em Nova York. A temporada dele é dividida em dois pedaços. Portanto, ele volta em 22. Ele volta de forma estratégica. Não é premeditado, claro, mas por coincidência. E logo depois acontece isso. Tudo indica, há fortes, digamos, indícios de que realmente a publicação do manifesto, a coisa assim, sair no papel, tem acontecido bem depois mesmo. Mas eu acho que uma coisa que tem que ser levada em consideração é o seguinte: ele faz uma reunião muito importante no Recife, não é? Que ele chama várias pessoas para falar sobre assuntos ligados à cultura do Nordeste, que é uma reunião, uma espécie de congresso. Naquele tempo não era com tanta formalidade como hoje, e ele convoca, não se esqueçam que ele devia ter 22, 23 anos nessa época, ele era moleque de tudo, porque ele é de 900 exatamente, ele nasceu em 900, e ele convoca algumas figuras importantes do meio intelectual ali do Nordeste, claro, a partir sobretudo do Recife, com quem ele convivia, ele conhecia, etc. e tal, porque era uma pessoa intelectualizada muito cedo, né? O pai dele era professor da escola de Direito, ele vinha de uma família batista, quer dizer, onde inclusive existia uma certa preocupação intelectual, tudo. E o Gilberto convoca alguns homens já assentados na vida, não é? Por exemplo, diretor de jornal, o médico importante, o agrônomo importante, para fazerem, digamos assim, ele distribuiu uma pauta, como se diz em jornalismo. Falou: olha, você puder falar sobre esse assunto, você fala. Se você puder falar sobre esse assunto, você fala. E agora, é assim, para o agrônomo, ele queria saber como é que eram os aspectos mais importantes da agronomia do Recife. Para o outro, que era veterinário, ele falava, digamos assim, quais são as pragas que ameaçam o rebanho. Eu estou fazendo uma reconstrução imaginária, porque isso está tudo publicado. Então, essas pessoas se reúnem no famoso Congresso Regionalista do Recife, e é aí, então, que ele põe em andamento esse andor, essa carruagem. Não é? Quer dizer, ele é muito jovem, em 25 exatamente, ele é convocado para fazer um número comemorativo de um jornal do Recife. Ele faz esse número comemorativo, e aí eu acho também uma coisa importante. Em vez de ele fazer aqueles números comemorativos dizendo, olha como nós somos importantes, nós temos 100 anos de jornal, aquela coisa de autolouvação, não é, que é muito comum, veja a nossa importância, ele chama pessoas, algumas dessas pessoas, para fazer um depoimento ou um artigo a respeito de determinados itens específicos da cultura do Nordeste. E quando eu falo cultura, não é a cultura necessariamente a literária, a religiosa, é também a religiosa, das artes plásticas, ou enfim, seja do jornal. É cultura no sentido muito grande, muito amplo. Então, aí entra, por exemplo, o cidadão que vai falar sobre aspectos da arquitetura urbana do Recife, outro que vai falar sobre as janelas do Recife, outro que vai falar sobre o tipo de vegetal mais consumido na cozinha, ou até mesmo sobre a cozinha regional. Então, a visão dele com relação a isso é uma visão muito focada, e realmente é aí que começa. Agora, ele não chama a atenção, a meu ver, ele não chama a atenção do Centro-Sul. Porque aí é uma coisa importante, não é? Quer dizer, o que a gente sabe que historicamente esse país, desde que a capital veio para o Rio de Janeiro, infelizmente, um dos desequilíbrios desse país é exatamente essa coisa da centralização parcial do país. Quer dizer, o que o Rio e São Paulo dizem.
não é? Hoje em dia está um pouco diferente, claro, a gente vê pelos jornais, pela televisão, mas e até hoje, quer dizer, as grandes câmaras de eco são São Paulo e Rio de Janeiro. Naquela época, pior ainda, não é? Então, eu não me lembro de nenhum, por exemplo, jornal que aqui no Sul, no Rio ou em São Paulo, que dissesse, houve lá um congresso regionalista no Recife que reuniu tantas pessoas que discutiram tais e tais assuntos, e esse aqui é importante, esse aqui não é importante. Eu não me lembro. A repercussão, ela fica mesmo, digamos, concentrada ali no Recife. E até eu mesmo me pergunto, por exemplo, em contrapartida, qual foi a grande repercussão da Semana de 22 em São Paulo? Quer dizer, todo mundo ficou sabendo da Semana de 22, ela aconteceu numa semana, 3 ou 4 dias, imediatamente as cidades em torno, como, sei lá, São José dos Campos, Campinas, Taubaté, Sorocaba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tiveram conhecimento, isso daí mexeu com as pessoas. Claro que com o tempo isso foi se ampliando, a repercussão foi aumentando. E no caso da Semana de 22 em São Paulo, a meu ver, eu acho que uma das grandes câmaras de eco da Semana de 22 em São Paulo é ainda a Universidade de São Paulo, que a partir dos anos 50 começa a dar uma atenção bastante grande, sobretudo a partir da literatura, não é? Mas essa é outra história. Então eu acho que essa repercussão, o Gilberto, ele se torna conhecido ali naquele momento. Agora é natural, um moleque de 22, 23 anos, né, e era dado nessa idade, e é nessa idade que tem que ser incendiário, tá certo, não é? Complicado é você pegar um incendiário com 70 anos, mas com 20 anos é bem aceitável e recomendável que seja incendiário. Ele veio dos Estados Unidos porque ele ficou 4 anos lá e voltou. Quer dizer, ele não ficou indo e voltando, ele ficou 4 anos, imagina as saudades que ele sentia, etc. e tal, criado naquele ambiente doméstico bastante forte. Ele tinha uns hábitos peculiares, inclusive de roupa, ele usava aquelas calças pelo meio da canela, devia usar flanela no Recife, porque ele vinha de Nova York, que era uma cidade fria. Então havia aqueles adversários, aquelas pessoas que achavam aquilo muito suspeito, aquele dandy andando pelas ruas do Recife, que vinha com ideias. Onde já se viu um moleque de 20 anos ter ideias? E houve quem chamasse um momento de raiva, dizendo que ele era uma espécie de fruto bichado da cultura brasílio-yankee. Essa expressão ficou famosa. E ele levou uma vida de solteirão também, até os 40 anos. Não é boêmio, etc., na companhia do irmão e de outras pessoas. Quer dizer, ele era uma pessoa que incomodava o sistema. E ao ser incômodo, é claro que houve muita disputa interna, porque não foi homogêneo, houve uma disputa interna também dentro do Recife, de adversários, de oponentes e os que, digamos assim, aplaudiam as ideias novas que ele trazia. O manifesto está muito ligado a esse livro do Nordeste. O que é o livro do Nordeste? O livro do Nordeste é exatamente esse número comemorativo do jornal em que as pessoas, cada um expunha o seu ponto de vista a partir da sua profissão, não é? Que é digamos assim, é uma espécie de ponto de partida para esse manifesto regionalista, que se foi escrito na época ou não foi, mas de qualquer forma o que eu acho importante ressaltar é que esse manifesto, na verdade, a meu ver, eu vejo assim, materializa uma preocupação, mesmo que tenha sido escrito nos anos 40, porque houve os detratores, o Gilberto está falseando a realidade, o Gilberto está mentindo. O Gilberto era um homem muito vaidoso, intelectualmente. Aliás, não era só ele, não é? Quer dizer, intelectual é uma raça complicada nesse sentido. Ele era muito vaidoso, então ele acho que sentiu necessidade de dar um formato para uma coisa feita 20 anos, ele fez o Manifesto Regionalista. Mas é claro, quando você vê as contribuições, por exemplo, do livro do Nordeste, você vê que aquele era o assunto, era a coisa do regionalismo. No caso de todo esse movimento regionalista, como o próprio termo diz,
eu acho que a gente tinha que começar a pensar muito mais num caráter geográfico do que histórico. Em outras palavras, não que o histórico seja desprezado, não é nada disso. Quer dizer, quem leva, digamos assim, ou quem leva o raciocínio, quem aguenta o raciocínio, quem sustenta o raciocínio de toda essa argumentação, porque não é só a argumentação de Gilberto, é de todos aqueles participantes da reunião regionalista que houve no Recife, essas pessoas, elas estão preocupadas, a menos que eu esteja errado, elas estão preocupadas em marcar o que existe de específico, de material, que diferencia aquela região do sul ou do norte, por exemplo. Por exemplo, o tipo de comida, que tipo de refresco, que tipo de indumentária, que remédio caseiro que se usa. Os remédios caseiros que você usa na Amazônia, será que são exatamente iguais aos remédios caseiros que você usa em Porto Alegre? Claro que não pode ser. Por quê? Porque a vegetação em torno de Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul, é uma, e a vegetação do Pará ou do Amazonas é outra, como a vegetação de São Paulo. Eu tenho uma forte formação caipira, rural, vindo do interior de São Paulo, e a minha mãe era uma mulher que conhecia muito cultura popular e conhecia muita medicina popular. Então eu fico recuperando essas informações e fui vítima de todos aqueles remédios que ela inventou e que me fizeram bem. Se eu estou inteiro até aqui é porque me fizeram razoavelmente bem. Mas era medicina caseira. Agora, ela se valia do quê? Dos matos, dos vegetais que tinha no quintal de casa, das vizinhas, das comadres, das tias, etc. Então, eu acho que é aí que o Gilberto faz a distinção, sabe? Por exemplo, quando ele vai falar... Ele chega nesse livro do Nordeste, ele colabora também. Ele colabora com 2 ou 3 artigos que são razoavelmente polêmicos, que são já germinais do Casagrande Senzala. Porque vocês se lembram que o Casagrande Senzala vai surgir na década seguinte, em 33, que é um livro fundamental na cultura brasileira, eu não tenho nenhuma dúvida, apesar digam o que disserem os meus colegas. Ele vai fazer isso dentro, a colaboração dele, você percebe claramente que tem 2 ou 3 artigos que já são, digamos que ele vai usar mais tarde para virar o livro dele, porque ele traz esse livro bolado já dos Estados Unidos. Um dos motivos, porque inclusive acho eu, aí é minha interpretação, um dos motivos pelos quais ele sai do Texas e vai para Nova York é porque se ele ficasse no Texas, eu vejo o Gilberto como um estudioso de língua e de cultura de anglo-saxã, digamos assim, porque ele tinha um professor muito bom de literatura inglesa. Quando ele se muda para Nova York, é que ele dá a guinada para as ciências sociais. É em Colômbia que a cabeça dele vai virar e vai cair nas ciências sociais. Então, quando ele faz isso, não é dessa preocupação de mostrar essa diferença, é exatamente... Ele insiste muito nisso, quer dizer, nós estamos cuidando de regiões, nós estamos cuidando... Quer dizer, o que importa para ele nesse momento é a geografia mais do que a história. A história vem, claro, porque você não faz uma coisa sem a outra, isso é óbvio. Não é? Mas que, de qualquer forma, a história vem, digamos assim, usar um termo... pode parecer antipático, a história, nesse caso, é caudatária da geografia. Em outras palavras, quer dizer, vamos considerar... Claro, ele não está falando do Recife, ele está falando de Pernambuco, ele está falando de Alagoas, de Sergipe, não é, do Ceará, etc., até o limite do Ceará. Quer dizer, o Maranhão já é outra história. Tanto que, por exemplo, ele não tem muita coisa sobre a Amazônia. O negócio dele é aquele Nordeste. E claro que, como existe uma já disputa surda entre o Recife e Salvador, que existe até hoje, é claro, ele puxa a sardinha para o Recife, para desgosto, né, dos baianos. Mas isso não impediu, por exemplo, que mais tarde ele fizesse uma grande reunião também, fosse feita uma grande reunião de estudos afro-brasileiros, a primeira vez foi feita no Recife, a segunda já foi feita na Bahia, que são os 2 grandes polos de cultura negra desse país, sem dúvida nenhuma. Né? População negra muito grande, e não é só questão de população, é da mistura que existe, dos ritos religiosos, alimentares, não é? Vestuário, quer dizer, é a cultura transplantada mesmo, e como é que ela se adaptou. Então, eu acho que, nesse caso,
Eu diria muito mais, então, reforço essa ideia, quer dizer, a preocupação é com a geografia mais do que com a história, o que não significa que uma elimine a outra. Só que a prioridade é falar, como se ele se sentasse na frente do mapa, o Brasil, e falasse, olha, nós vamos fazer este pedaço aqui só, eu vou estudar esse pedaço. O que vem para baixo, o que vem do lado, o que vem para cima, outros façam. E foi o grande projeto dele mesmo, né? Outros que façam esses... Aí aparece depois, mais tarde, outros estudiosos. E ele, claro, ele vem, por exemplo, ele tem estudos sobre o Rio Grande do Sul, mas, curiosamente, por São Paulo ele pula. Eu sempre tenho a imagem de que... Ele faz uma viagem para Porto Alegre uma vez, eu sempre tenho a imagem que se criou na minha cabeça. Eu sou professor de literatura, então eu trabalho com imagem mais do que com conceito também. É que ele, na viagem ele passa de avião por São Paulo, ele olha e fala assim, olha que coisa interessante, mas não me interessa. Entende? Quer dizer, ele volta para o Recife ou vai para Porto Alegre. Quer dizer, essa a grande preocupação dele. São centros... Agora, isso provocou, é claro, muita incompreensão, muita má vontade, quer dizer, mas é uma outra história, né? Muito preconceito contra ele, às vezes justo, às vezes não sei, mas de qualquer forma não se pode negar que realmente é o cidadão que põe em tela, em discussão, nesses anos 20, uma coisa chamada Brasil. Isso é uma velha discussão que não é só nossa, que às vezes as cidades grandes sempre tendem a se achar modernas, não é, atualizadas, up to date. Isso a gente percebe, por exemplo, Nova York jamais vai admitir que ela não seja a cidade mais moderna dos Estados Unidos, como Paris vai ser assim a mesma coisa, como eles vão sempre olhar com certo desprezo para as cidades pequenas, para o interior e mesmo para as cidades grandes do interior. Vai? Quer dizer, quem já circulou por aí sabe disso, quer dizer... Nova Iorquino olha para Washington assim com certa piedade, sabe? Ai, que judiação, sabe? Como você dizer. E isso o pessoal de São Francisco é a mesma coisa com relação às cidades menores ali na Califórnia. Então, eu acho que isso é um fenômeno universal. Quer dizer, o cidadão urbano, dos grandes centros urbanos, ele sempre tende a olhar para os que não são do seu grêmio, do seu grupo, com uma certa olhar de condescendência. Ah, coitado, né? Não teve sorte de morar aqui, etc. E tal. Então, isso eu acho que é próprio dessa visão equivocada que o ser humano carrega desde sempre. Agora, no caso do Gilberto concreto, quer dizer, existe, de fato, o que eu acho altamente saudável, que nos anos 20, sobretudo pegar o começo dos anos 20, se a gente tem como referência o Congresso Regionalista do Recife e a Semana de Arte Moderna em São Paulo, isso eu acho que é altamente, no sentido de ver como as coisas são complementares. Não é, quer dizer, uma coisa hoje em dia, tantos anos depois, mais de 100 anos depois, quase 100 anos depois, a gente não vê necessariamente que um prejudique o outro. Então, vejamos o seguinte. No caso, de fato, o Gilberto deixa muito claro que ele está preocupado com um recorte geográfico do Brasil. Quer dizer, é uma determinada porção que vai interessar a ele. Não é? Ele trazia dos Estados Unidos uma experiência que também era dupla, não pode esquecer isso. Ele vai para uma cidade pequena, que até hoje é pequena. Você imagina em 1920 o que era. Era uma cidade para onde o Gilberto vai, em 1918 exatamente, chama-se Waco, W-A-C-O. É uma cidade no interior do Texas, que até hoje é pequena, eu conheço bem, já fui umas 2 ou 3 vezes lá, porque é perto de uma maior onde eu costumo trabalhar. Essa cidade era uma cidade de vocação rural, o algodão era muito forte nessa região, estou falando dos anos 20. Uma cidade rica, inteiramente desequilibrada, porque ao mesmo tempo que ela vivia do algodão,
grandes fazendas, né? Aquelas fazendas enormes, fazendas de algodão e de gado. Não é? Ali, nessa cidade onde Gilberto mora no começo, que já tinha seus quase 100 anos, e ele vai para essa cidade por causa da Universidade Batista, né? A família dele tinha ligações batistas, etc. Então ele vai para essa universidade por isso e também porque ele tinha um irmão mais velho que estava estudando em Waco, na Universidade de Baylor. Quer dizer, ele sai de uma cidade grande que se chama Recife, em 1918, que bem ou mal era uma das cidades grandes do Brasil. Eu não sei exatamente ainda até hoje a população, isso eu sei que é fácil de verificar, mas é uma cidade de uma densidade urbana razoável, em 1920. Ele vai para uma cidade muito menor, para o interior do Texas, que não era capital, não era nada. E uma cidade que tinha, além dessa tradição algodoeira e pecuária, ela tinha uma tradição racista muito forte. Em Waco estava sediada um dos grandes, os americanos chamam isso de capítulos, chapters, a famosa Ku Klux Klan, que era a sociedade racista americana, tinha um braço muito forte ali, muito forte. Ali não era brincadeira. Não era brincadeira. O racismo ali não era brincadeira. Basta dizer, por exemplo, que quando o Gilberto chega em 1918, em 1916, eles tinham apoiado um menino de 16, 17 anos, que tinha sido acusado por uma fazendeira branca, jovem, de ter sido importunada por ele. As pessoas caçam o menino, matam, carbonizam, penduram na árvore e cortam os pés e as mãos. E tem fotografias clássicas. É um dos linchamentos mais emblemáticos da cultura do linchamento que existe nos Estados Unidos. Ele chamava-se Jesse Washington. Ele tinha 16, 17 anos. Ele deve ter passado e olhado para a moça que estava sentada na varanda, sabendo onde ele está, e ela acusou, e aí caçaram, não é? Quer dizer, mataram. Há fotografias, por exemplo, a cidade em torno do cadáver balançando, não é? E as pessoas dando risada. E as pessoas não são adultos, tem adultos dando risada, mas tem meninos de 5, 6 anos, 8 anos dando risada. Isso é um capítulo muito triste. E ele sai dessa cidade, que era inclusive caminho de tropa bovina, porque aquelas tropas que subiam do sul dos Estados Unidos em direção a Chicago, onde havia os grandes abatedouros e os grandes frigoríficos. Aquele gado que ia virar salsicha, mortadela, passava por essa cidade necessariamente, que é um longo caminho, né? Então, ele vivia um caldo rural muito forte nos Estados Unidos, que ele trazia também do Brasil, porque o Recife, por mais que fosse urbanizado, ele tinha. Aí ele vai para Colômbia, que é outra realidade urbana completamente diferente. Uma cidade grande, já forte, não é? Uma universidade de peso, com grandes nomes, e uma cidade que está recebendo, naquele momento, contingentes e contingentes de imigração europeia, entre as guerras. Então, são duas experiências muito fortes na vida do Gilberto. Não é? Quer dizer, a rural e a urbana. Sem contar que ele vinha de uma casa que era muito ruralizada, na companhia, ainda em 1920, 1918, na companhia das empregadas negras, das cozinheiras, das bases, etc, etc, etc. É isso que pesa na formação dele. E ele tinha uma vivência muito grande desse mundo. Ele convivia muito com essa gente. Nesse sentido, ele me lembra muito o Jorge Amado, aquela infância meio largada no meio das empregadas, que sabe lá Deus o que acontece, não é? O Jorge Amado tem um depoimento muito bonito nesse sentido. Com 5, 6 anos, ele era objeto de carinho das empregadas da casa. Imagino que devia ser esse carinho, não é sozinho na beira do riacho com as moças da casa, mas essa permissividade sexual que não tem que espantar, mas era assim mesmo. Agora, no caso do São Paulo é curioso, porque eu acho que São Paulo
Eu não acredito muito em dizer assim, essa cidade tem vocação para isso ou para aquilo. Vocação é uma coisa que você que cria, você que... Não é? Eu acho que São Paulo, como tinha passado por um processo de industrialização muito forte no começo do século, muito grande, São Paulo sempre teve, São Paulo e o Rio, vocês podem observar, e isso até hoje, tem uma... Não é nem vocação, eu acho que tem uma tara pela modernização muito grande. E faz a modernização sempre afoita. Vai no atropelo. Quer dizer, a gente está vendo agora, por exemplo, o governo de São Paulo, as pessoas que querem modernizar a qualquer custo a cidade sem levar em consideração os custos sociais dessa modernização. Em suma, é sempre a imagem que eu uso em sala de aula, que é construir o prédio, faz um prédio lindo, maravilhoso, de aço e de vidro, mas a rede de esgoto é péssima. É essa a nossa modernização. Não é? Quer dizer, esse antagonismo nasce um pouco desse inconformismo de São Paulo e Rio. Eles são duas cidades que querem ser a vitrine do país a qualquer custo. E dá no que dá, às vezes, o que a gente está vendo até hoje. Né? Eu sempre gosto de encarar essas oposições, essas dualidades, esses confrontos, nunca no sentido de falar, este é melhor do que aquele. Nunca, nunca. Eu acho que, nesse sentido, o Brasil é fantástico, porque ela ajuda a pensar... Esse país, já disse uma vez um grande compositor, você sabe que esse país não é país para amadores, é para profissionais. Quer dizer, então, a cada momento você é surpreendido com certas situações, umas que você já julgava sepultadas e que estão vivas, e outras que você nem imaginava que estava sendo cogitada. Então, é fascinante nesse sentido. Eu vejo São Paulo e Rio nesse sentido como cidades que têm essa necessidade muito grande de, como tem um termo italiano que eu gosto, do aggiornamento, quer dizer, da atualização. O Rio, por razões óbvias, porque tem uma herança de corte, é uma cidade espelho, uma cidade muito bonita, sem dúvida nenhuma, que foi sede do poder durante séculos, não é? E que, de certa maneira, era o cartão postal geográfico do Brasil. E essa coisa que é própria de países desequilibrados como o nosso, de você ter, digamos, a preferência vai sempre para uma cidade ou para uma região em detrimento das demais, não é? Custou o Brasil começar a perceber que isso não ia dar certo. E que continua não dando certo até hoje. Porque você não pode favorecer esta região em detrimento daquela. Você tem que tentar favorecer. Isso é um vício que eu vejo até hoje. Eu já assisti a discussões sobre isso em organismos federais em Brasília. Por exemplo, em que a pós-graduação do Nordeste tinha que ser privilegiada em relação à pós-graduação do Sul, porque o Sul tem dinheiro. Quer dizer... Eu acho muito discutível esse argumento. Eu me lembro, inclusive, de colegas, quem eu respeito até hoje, de outras áreas de conhecimento, que diziam que São Paulo não precisa da ajuda de órgãos federais de fomento científico, porque nós já tínhamos a FAPESP. Quer dizer, e a minha pergunta era sempre, bom, se nós temos a FAPESP, por que eles não podem ter uma FAP também? Não é? Mas isso é uma outra conversa que a gente vê até hoje na política sobre essa questão da previdência, alguns achando que a ideia de levar vantagem, não é? E eu acho que São Paulo e Rio de Janeiro, nesse ponto, eles empatam, porque o Rio de Janeiro, com essa história forte que eles tinham de ser capital, porque afinal de contas era a cidade mais importante, porque a sede do poder estava ali. E São Paulo, com esse processo de industrialização, porque São Paulo, eu sempre lembro isso aos meus alunos, São Paulo é uma cidade do século XX. Aí uma vez um aluno falou, professor, mas o senhor fala que eu sei que ela foi fundada em 1554 pelos jesuítas. Eu falei, de fato, ela foi. Mas até o começo do século, isso aqui era uma oca, não era uma cidade. Era menos que um vilarejo. Não é? Um bando de jacu que andava para baixo e para cima, até praticamente o começo do século XIX, se falava tupi-guarani pelas ruas, não é? Em Angatu, porque nem o português conseguia emplacar aqui. Então, caipira que era esse povo. Aí São Paulo acorda, não é? Por circunstâncias históricas, a partir do século XX, torna-se o que é hoje, realmente é a cidade mais poderosa do ponto de vista econômico nesse país. E também não vou entrar nessa história de é a locomotiva do país, não. Eu acho que é uma cidade poderosa. E essa necessidade, digamos assim, de mostrar a atualidade tecnológica que São Paulo tem. Vocês podem observar isso no seu cotidiano.
São Paulo tem uma necessidade desesperada de mostrar os prédios mais bonitos, as avenidas mais largas, não importa se a rua do lado não tem esgoto, mas a Avenida Grande ela tem 6 faixas, pode até o farol não funcionar direito, mas isso é detalhe. Né? Importante é que a avenida tenha 4, 5 ou 6 pistas que vão. Se o pedestre vai conseguir atravessar ou não, isso é problema do pedestre. Porque o importante é que o carro passe. Não é? O metrô, por exemplo. Então a gente teve vários exemplos, não é? dessa modernização que eu chamo de modernização caolha e afoita pela qual nós passamos há séculos, né? E no caso de São Paulo, essa modernização se dava nos anos 20, passava pela cabeça desses intelectuais, claro, uma espécie de modernização cultural, literária, basicamente. Porque quem era o Mário de Andrade? O Mário de Andrade era um homem do métier literário, etnográfico, quer dizer. Então, essa modernização que se prega em São Paulo é claramente, que me perdoem alguns colegas da USP, é claramente uma modernização voltada para o que se fez de mais importante na Europa anteontem. Qual é o poema mais importante? Qual é o romance mais importante? Então, é uma modernização superestrutural, claro. Ela não é de infraestrutura, não é? E eu acho uma das coisas mais sintomáticas dessa modernização, às vezes apressada, é que ela tenha sido celebrada durante uma semana no Teatro Municipal, que se escrevia com TH, e ainda se escreve com TH. Por quê? Porque o que era o teatro? O que era a pauta do Teatro Municipal nos anos 20? Era a ópera, não é? Eram formas artísticas herdadas do século anterior. Aí, de repente, um bando invade aquele Teatro Municipal, 4 ou 5 dias, e faz uma espécie que hoje se chamaria de performance. Né? Uma performance, e a partir daí está criado o mundo novo e moderno da literatura. Então, digamos, e veja bem, é importante isso? É importante, mas você não precisa enterrar o seu passado e o seu exemplo ali do lado. Por exemplo, quando você pensa no modernismo de São Paulo, na modernização de São Paulo, porque eu prefiro aí, quando se fala em modernização, eu prefiro falar modernização e modernismo, não modernismo de São Paulo. Eu prefiro a modernização do Brasil, não é? Porque eu acho que houve. Né? Várias tentativas equivocadas deram certo, não deram, mas houve. Quer dizer, foi um desejo mais ou menos generalizado. Apareceu em Porto Alegre, apareceu em Belo Horizonte, apareceu no Ceará, apareceu na Bahia, apareceu no Recife. Mas São Paulo, digamos, ela está na frente agora. É claro, por que São Paulo está na frente em 20? Porque ela tinha o apoio da grande burguesia cafeeira, esse movimento modernista, que você não vai conseguir fazer esse movimento sem dinheiro. Quem estava interessado? E quem era essa burguesia cafeeira? Essa burguesia cafeeira, aquela que viajava para Paris quase que todo fim de semana. Não é? Quer dizer, então, a noção de modernidade é uma noção de modernidade mais do que europeia, é parisiense. Ela vai fechando, é o que se... E a cidade de Paris, que funciona até hoje no imaginário de muita gente nesse país, como símbolo da cultura humanizada mais requintada, não é? Depois da guerra da Segunda Guerra sofre um certo abalo essa imagem, mas até hoje Paris é o sonho de muito intelectual e de muito estudante desse país. Não é Lyon, não é Nice, não é Besançon, não é Estrasburgo, quer dizer, é Paris. Não é? As outras cidades, inclusive, olha... Então existe assim, no imaginário nosso, acho eu, esse desejo acentuado de fazer a modernização realmente pela literatura. Quer dizer, nós vamos, então, se nós criarmos um bom poema e um bom romance, nós estaremos mostrando É um efeito de exibicionismo. Nós precisamos mostrar para o europeu, para o americano, que nós também somos capazes. A partir dessa motivação escondida que vem lá no fundo e que não é admitida, eu fico me perguntando se essa modernização pode ser autêntica, se ela responde realmente às necessidades. Quando você vê, por exemplo, o esforço enorme que no modernismo de São Paulo se deu para abafar a contribuição do Monteiro Lobato, que só agora, de uns anos para cá, começa a ser valorizado, a gente entende. São Paulo quer esconder que tem caipira.
São Paulo quer esconder que tem Jacatatu. Imagina uma cidade moderna, industrializada, com avenidas largas, aeroportos, etc. Vai mostrar que tem Jacatatu, que ele fica de cócoras, fumando cigarro de palha com bicho. Não, isso não convém. A imagem de modernidade, e eu acho que aí está um dos pontos de divergência. Não é? Quer dizer, de você tentar mostrar que a modernização é aquilo que os outros esperam que seja modernização, não o que nós queremos que seja modernização. Quem lê com atenção, sobretudo sobretudo Casa Grande Senzala e Sobrados e Mucambos, que a meu ver são os dois mais fortes. O terceiro já é muito técnico, eu não gosto muito o terceiro já é meio aquele sociologão que tem um método e que vai ticando as questões e fazendo estatística. O Gilberto tinha uma peculiaridade. Ele era um bom leitor de literatura, não tinha grande apreço por música, esse é um furo na formação dele, mas também não é aquele que faça tudo, não é? A música para ele era uma coisa meio estranha e conhecia bem artes plásticas. Então, e ele tinha esse conhecimento das ciências sociais, porque ele vai para uma universidade em 20, que é praticamente um dos criadores das ciências. Não estou dizendo que Columbia seja a universidade que criou as ciências sociais, mas quando você lê as memórias deles e você desconta um pouco a vaidade, porque, como eu disse, ele é extremamente vaidoso, você desconta um pouco o entusiasmo, a vaidade dele, você via que ele conviveu com pessoas de altíssimo calibre na Universidade de Colômbia, que havia muitos intelectuais, ou americanos ou judeus alemães que tinham vindo para os Estados Unidos depois da Primeira Guerra. Um deles, por exemplo, é um professor que na sociologia até hoje repercute, mas que tem uma obra pequena, mas que teve uma presença intelectual muito forte, que era o Frank Tannenbaum. Havia outros ali. Então, ele conviveu muito com essa gente de sociologia, de direito, mais sociologia e antropologia. E ele consegue realmente misturar tudo isso, não é? E ele realmente escrevia muito bem. Ele, inclusive, costumava dizer que ele queria ser conhecido como escritor, mais do que como um sociólogo, um antropólogo. Ele é tudo isso ao mesmo tempo, historiador, inclusive. E ele junta todo esse conhecimento e vaza esse conhecimento, constrói esse conhecimento através de uns recursos literários extraordinários. Ele realmente inova a língua portuguesa daquele momento, a língua portuguesa do Brasil, claro, nós estamos interessados com o Brasil. E claro que essa renovação literária que ele provoca, assim como o Mário provocou, Oswaldo provocou, Zé Lins do Rego provocou, porque eu acho que às vezes aqui também dentro da Universidade de São Paulo existe uma certa tendência muito concêntrica em torno do Mário de Andrade. É importante, ninguém vai negar a importância, mas eu acho que isso fica repisando. E a gente tem que olhar do lado também para ver quais foram os outros, porque esses movimentos não são feitos por uma pessoa, é um grupo, é uma constelação. Claro que um tem mais importância que o outro, mas você tem que ver o contexto, o conjunto, não é? E o Gilberto, ele realmente consegue causar, e aí o impacto, eu gosto do termo impacto, ele causa um impacto exatamente pelo discurso, pela graça estilística, quer dizer, ele é capaz de mostrar uma realidade social, econômica, histórica, com romantismo ou sem romantismo, com saudosismo ou sem saudosismo, de uma forma nova. Dou um exemplo concreto. Tem uma passagem no Casa Grande Senzala, eu não vou reproduzir de maneira literal, mas eu vou fazer uma paráfrase, mas eu sempre guardo o verbo que ele usava, quando ele dizia que os jesuítas que desciam no Brasil, né, que vinham lá de Portugal para colonizar o Brasil, mal desciam das barcaças, das canoas na beira d'água, né, na praia, eles atolavam o pé em carne de Índia. Claro! Quer dizer, você imaginar o que é você fica imaginando o jesuíta com aquela circunspecção, com aquela sisudez, os jesuítas atolavam o pé em carne de Índia nua. Porque devia ser uma festa mesmo. Devia ser uma festa.
não é? Uma festa dos dois lados, porque os portugueses curiosos para ver todos vestidinhos, arrumadinhos, descendo do barco, e ver aquele bando vindo do frio, não é? Com aquelas roupas de veludo, e aqueles portugueses tudo peludo, encontrar aqueles índios pelados, sem pelo, não é? Homens e mulheres balançando para lá e para cá na praia. Eu queria ver um dia um cineasta reproduzir essa imagem, que deve ter sido... Os dois caíram para trás, tanto o índio, tanto como o português. E claro que foi um festival, claro que foi um festival. Você imagina o português atravessando o mar 2 meses, não é? Na maior abstinência possível, chegar a encontrar aquela fartura, não é, à sua disposição. E eles, os índios também, curiosos para ver se aquele cidadão era igualzinho. Então digamos assim, confrontar os nossos corpinhos para ver se é igual. E claro que quando se confronta o corpinho no dia a dia, nunca, digamos assim, é sempre uma coisa saudável que vai acontecer, de preferência no final. Você pode confrontar para ver se é igual ou não é. E o que vai acontecer depois é atrás da cortina, não é? Então, eu acho que o Gilberto, ele tinha uma facilidade muito grande, ele tinha uma leitura muito grande, lia os romancistas todos, ele tinha uma forte... e muitos poetas também. E eu acho que essa união que ele faz, essa conjugação entre a preocupação estilística e a preocupação informativa e analítica, não é, porque tem as duas coisas, é que dá a peculiaridade do texto do Gilberto. Porque se você pegar os textos, por exemplo, o Silvio Romero, que foi do final do século XIX e chegou até o XX, se você pegar o Oliveira Viana, os intelectuais brasileiros que antes do Gilberto, ou durante a vigência do Gilberto, como o caso do Oliveira Viana, escreviam sobre o Brasil, mesmo Zé Veríssimo, intelectuais, críticos literários, ou gente que fazia, o Silvio Romero, que fazia uma espécie de sociologia, etc., ou história, Oliveira Lima, Oliveira Viana, quem mais que eu poderia citar? O Silvio Romero, Zé Veríssimo. Os textos eles são secos, são duros. Eles estão informados. Quer dizer, a minha função é esta, é explicar como se deu digamos assim, se a miscigenação pode ou não pode, é saudável ou não é saudável. Então o cidadão sentava, subia em cima da tribuna e ditava as regras do jogo. O Gilberto tem uma forma muito, digamos assim, envolvente, malemolente de seduzir o leitor. Quer dizer, ele vai mostrando coisas assim, ele vai ligando coisas. O Gilberto, na verdade, a imagem preferida que eu tenho, sobretudo no Casagrande e na Casagrande Senzala e Sobrados e Mucambos, é uma imagem muito pouco acadêmica, mas é um autêntico balaio de caranguejo. Quer dizer, um balaio de caranguejo, quando você puxa um, você nunca sabe o que vem junto. Às vezes vem 12, às vezes vem 27, de tamanhos diferentes, de cores diferentes. É uma surpresa constante. Mesmo relendo, não é só para a primeira leitura, mesmo relendo. Quer dizer, ele se vale de muita informação, ele tem uma leitura extraordinária, às vezes um pouco farfalhante demais até, mas eu acho que a grande novidade está exatamente nisso, de aliar essa informação histórica, antropológica, sociológica que de fato ele tinha, com essa tentativa de seduzir pela escrita, não é? Pelo estilo, pela graça estilística de que vocês falaram com muito acerto. Então, essa associação que ele faz é que, de certa forma, provoca a inserção forte. Dou mais um exemplo, quer dizer, quando ele vai fazer o livro do Nordeste, né, em homenagem ao centenário do Jornal do Recife, ele vai chamar várias pessoas, inclusive um poeta, a quem ele não conhecia na época, para fazer um grande poema que vai no centro do livro, que se chama Evocação do Recife. Quem era esse poeta? Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, naquele poema colocado no centro do livro, isso já é significativo, abrindo para lá e para cá, o Manuel Bandeira vai fazer em versos o que todos os outros estavam tentando fazer no discurso fluente.
dizer, ele era uma pessoa extremamente criativa, não é? Quer dizer, ele realmente não via limites entre as ciências, o conhecimento, quer dizer, ele usava de todo o conhecimento, tentando, e que às vezes até chegou a um certo exagero, quer dizer, já nos últimos anos já começou a cometer alguns deslizes do ponto de vista, por exemplo, ele tenta fazer um romance que, a meu ver, é um fracasso de ponta a ponta o romance. Mas aí são outros motivos, o establishment literário, intelectual, a vaidade pessoal. Mas eu acho que a virtude está exatamente nisso, como eu mencionei rapidamente antes. Quer dizer, você juntar vários tipos, informação de várias procedências, né? História, antropologia, a medicina, inclusive, né? A religião, e fazer, digamos assim, uma espécie de uma amálgama dessa informação e tentar passá-la da forma mais sedutora para o leitor. Quer dizer, na verdade, há todo um trabalho quase que de catequização do Gilberto Freire. Ele vive brigando com os jesuítas, é uma briga que ele sustentou durante anos, porque ele também foi censurado pelos jesuítas, né? Mas, na verdade, os jesuítas eram grandes catequizadores, né, que tinham a grande iniciativa do jesuíta no sentido de aproveitamento das almas virgens para a fé católica, isso é todo um processo histórico. Mas o Gilberto, ele acaba, digamos assim, praticando a mesma coisa, só que o processo de catequização dele é um processo de catequização pelo verbo, que, aliás, não é muito diferente da catequização da própria Igreja Católica, é pela palavra que você vai seduzir. Então, claro que, nesse sentido, você tem vários exemplos, isso eu não trouxe assim, exceto essa história do índio, do português que atolava o pé em carne de índia nua. Esses exemplos, sobretudo no Casagrande Senzala, se repetem de maneira até cansativa às vezes. Ou no Sobradinho Campos. Quer dizer, há um desejo de provocar o espanto do leitor. Quer dizer, ele diz a coisa de uma forma tal que ele desarticula e desarma o leitor. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Que no fundo não é senão também as mesmas iniciativas desses poetas e romancistas dos anos 20, 30 em diante no Brasil, que querem mostrar, digamos assim, uma realidade, uma certa situação, através de uma construção verbal nova. Quer dizer, todos esses escritores, e aí com maior ou menor qualidade, com maior ou menor felicidade, eles estão empenhados, esses brasileiros. É por isso que eu gosto de vê-los assim como um conjunto, claro, com divergências internas, com disputas internas, com brigas internas. Não existe nenhuma instituição que não tenha briga interna, não é? Nem escoteiro escapa disso, não é? Juntou, vai ter briga, não é? Mas briga saudável, digamos. E você veja que essa gente toda dos anos 20 em diante, eles estão preocupados, até os anos 40, até Guimarães Rosa, eu diria, nos anos 50, eles estão preocupados em mostrar que existe uma coisa chamada Brasil, que não é aquele Brasil oficial, que não é aquele Brasil do oba-oba, do ame ou deixe-o, mas que é preciso uma realidade nova entre aspas, claro, porque ela está ali, mas que as pessoas não viam. Essa realidade nova só vai ser enxergada se a linguagem que você usar for nova também. Se você fizer hoje em dia, por exemplo, eu vejo pela música popular, né, sobretudo pelo rap, né? Se você for falar da favela em termos assim, porque a favela ela é constituída de pessoas de baixa renda, então tem, ao mesmo tempo que tem pessoas de baixa renda, ela tem um equipamento, tem o bar, tem a farmácia, e se você fizer isso, não vai conseguir atrair a atenção de ninguém. Mas se você puser isso de uma forma mais vibrante na língua, através da língua, ou da música, não é? Você começa a prestar atenção, quer dizer, não é o discurso conceitual que vai cativar o público, é o discurso, sobretudo, imagético. Essa é a força da palavra poética, né? Quer dizer, de repente, você dizer que, por exemplo, o Gilberto, um parágrafo, em que ele fala dos senhores de engenho escarrapachados na rede depois do almoço,
que é um primor. Quer dizer, ele constrói aqueles homens que terminavam o almoço e depois iam para a rede descansar, de uma forma até assintosa, às vezes grosseira, ofensiva, não é? E ele tem duas imagens muito fortes, uma de que aqueles senhores de engenho se jogavam em cima da rede depois do almoço, o calor que fazia, claro, né? Com as mucamas em torno ali, os serviçais da casa, que você tinha que tirá-lo da rede como uma espécie de uma grande colher que você enfiasse, né? Porque ele saía... Quer dizer, claro que o cara não saía despedaçado da rede, mas o calor era tanto, a comida que ele tinha comido devia ser tanta, não é? Tudo misturado, o cara vai ficar o quê? Vai ficar uma plasta, uma geleia. Então, o que você... Melhor para tirar a geleia? Com garfo? Com faca? Não, com colher. Então, é como se você... Ele reconstrói, é como se você tirasse o senhor... Só pode tirar o senhor do engenho com uma grande colher, porque ele estava largado ali na rede. Então, eu acho que essa virtude que o Gilberto teve foi a de avaliar essa realidade material, digamos assim, que ele via, dentro da qual ele viveu e em torno da qual ele foi, dentro da qual ele foi criado, que rodeava. Não pode esquecer que ele vivia numa semi-casa grande, né? O pai era professor de direito, a mãe era uma dona de casa, de nobreza rural decadente, mas devia viver rodeado de ex-escravos, claro. Se a gente sabe muito bem qual é o grande contingente de empregadas domésticas do país em 2019, a gente não vai imaginar que houvesse assim alemoas de olhos azuis em 1890 cuidando das casas dos senhores de engenho. Né? Quer dizer, é preciso enxergar a realidade nossa. Então, eu acho que essa grande virtude que ele tinha realmente de verificar, de ver aquela realidade e devolver aquela realidade através de uma linguagem que mexesse, digamos assim, com os brios e com a sensibilidade do leitor. Eu acho que é sempre bom comemorar, porque num país de memória cada vez mais curta, quando eu era mais jovem a gente dizia que o país tinha memória curta, agora eu já estou usando curtíssima. Não é? Quer dizer, o cidadão não se lembra o que aconteceu anteontem. Anteontem de noite, não anteontem de manhã, porque anteontem de manhã aí já é muito longe demais. Eu acho que essas ocasiões, quer dizer, o único cuidado que a gente tem que ter, acho eu sempre, não é só essa ocasião, quer dizer, outras ocasiões também, não é? É você não cair no discurso eufórico. Nem cair no discurso eufórico, olha, veja como nós éramos maravilhosos, etc. e tal, que vai provocar fatalmente uma consequência que é o discurso depois depressivo e deprimente. Nós éramos muito melhores antes e agora veja o que nós conseguimos. Em que situação estamos hoje, né? Então, eu acho que, primeiro, por causa da memória, porque existem jovens que estão aí que precisam saber, que precisam aprender, porque eu sempre brinco isso com os meus sobrinhos pequenos, quer dizer, eles sempre acham que a geladeira foi inventada a partir deles. E que o computador, então, foi criado só para eles. Porque como é que podia existir um mundo antes do computador? Então, eu acho que essas ocasiões são importantes, elas têm, e sempre ser vistas assim, a comemoração de um ponto de vista crítico. Ressaltando o que houve de bom naquele momento, se é que houve, e ressaltando o que houve de negativo. E aquilo tudo, é um raciocínio dialético, não é? Quer dizer, o de bom e o de negativo, e quais as consequências desse bom e desse mal nos dias de hoje. Eu acho que isso é, em qualquer situação, a comemoração da independência, a comemoração da fundação da Faculdade de Medicina, a da fábrica de brinquedo no Tatuapé, quer dizer, eu acho que nós temos uma necessidade muito grande dessa materialização histórica. Porque, a meu ver, faz parte dessa modernização afoita, estrupiada e exatamente a negação do passado. Não interessa o que aconteceu, interessa... Não é assim. A gente sabe que não é assim. Quer dizer, as coisas existem numa sequência. Se faz sentido essa sequência, não é outra história. Mas que faz. E a história não é obra só de uma pessoa. A história é obra de uma coletividade. Às vezes, uma pessoa que se sobressai, etc. Mas é um produto coletivo.